Em meio às incertezas e turbulências do século XX, surge a figura de Hannah Arendt, uma pensadora que transmutou sua experiência de exílio em um laboratório filosófico singular. Sua vida, marcada por deslocamentos e recomeços, transformou o ato de pensar em um refúgio, uma verdadeira banheira filosófica, onde ideias brotavam com intensidade. Neste vídeo, convido você a mergulhar comigo na trajetória de Arendt, a explorar como seu exílio, longe de ser apenas uma condição física, se converteu num espaço íntimo e criativo de introspecção, onde o pensamento se tornou um ato revolucionário de resistência e renovação. Hannah Arendt nasceu em 1906. No entanto, com o advento do regime nazista, ela se viu forçada a abandonar sua terra natal, um destino imposto não apenas por perseguições, mas pelo inexorável fluxo da história. Esse deslocamento, que muitos poderiam ver como uma punição, foi para Arendt o ponto de partida para uma nova forma de pensar. O exílio, nesse contexto, não foi apenas uma condição geográfica, mas um convite para reinventar o próprio ser. Ao se afastar de tudo que era familiar, Arendt teve a oportunidade de observar o mundo com um olhar despojado de convenções. Essa posição de fora de casa permitiu-lhe construir uma perspectiva crítica e singular sobre a condição humana, onde o sentimento de não pertencer se transformava, paradoxalmente, numa fonte de liberdade. É nesse espaço liminar que a verdadeira transformação do pensamento acontece, quando se é forçado a reinventar a si mesmo. Cada experiência, cada desafio torna-se matéria-prima para o autoconhecimento. Para Arendt, o exílio não era apenas a separação do lar físico, mas uma metáfora para a alienação existencial. Estar sem lugar, não apenas geograficamente, mas na essência do ser, ressoa profundamente em sua obra. Essa sensação de deslocamento constante, de não pertencer a um único espaço, tornou-se um catalisador para sua investigação sobre o poder, a liberdade e a responsabilidade. Em sua visão, a condição do exilado revela a fragilidade das estruturas que sustentam a identidade, desafiando-nos a buscar uma verdade que transcenda as amarras do pertencimento e do conformismo. É nesse ambiente de incerteza que Arendt descobriu o valor do pensamento como ferramenta de resistência. A cada nova cidade, a cada novo começo, ela aprendia a desconstruir as verdades impostas e a construir, a partir da experiência vivida, uma filosofia própria. Uma filosofia que se alimenta do contraste entre a opressão externa e a liberdade interior. Assim, o exílio se converteu em um espaço de experimentação, um laboratório onde as ideias podiam ser gestadas sem os filtros da tradição e da autoridade estabelecida. Por que uma banheira? Em uma carta a um amigo, Arendt confidenciou que era durante o banho que as melhores ideias emergiam, num momento de isolamento em que as distrações do mundo externo se dissipavam e a mente se libertava. Para ela, a banheira era mais do que um simples objeto do cotidiano. Era um espaço sagrado de introspecção, onde o pensamento podia fluir sem as interferências do barulho habitual da vida moderna. A banheira, nesse sentido, se transforma num símbolo poderoso. Ela representa o lugar onde a alma se banha na essência do ser, onde as convenções sociais se dissolvem e o espírito encontra a liberdade para questionar o inquestionável. Em meio às águas quentes, Arendt descobria a capacidade de confrontar suas próprias angústias, de transformar a dor do exílio em insights profundos sobre a condição humana. É nesse ambiente de isolamento, onde cada gota de água parece carregar uma partícula de sabedoria, que o pensamento se torna um ato de resistência, uma afirmação de que, mesmo quando tudo é incerto, a capacidade de criar e de renovar permanece intacta. Para Arendt, a banheira filosófica era o lugar onde o exílio se transformava em criatividade. Na solidão daquele espaço,
Longe das imposições do mundo exterior, ela podia se permitir refletir sem medo, sem a pressão de corresponder a expectativas externas. Era ali que o caos do mundo se tornava palco para a emergência de uma ordem própria, uma ordem construída a partir da liberdade de pensar e de questionar as verdades estabelecidas. Esse momento íntimo de reflexão não era apenas um descanso para a mente. Era um ritual de renovação. Em cada banho, Arendt se reinventava, encontrando nas profundezas do seu próprio ser as respostas para perguntas que a vida lhe impunha. Essa prática, aparentemente simples, revela uma grande verdade. O ato de pensar, de se permitir mergulhar no próprio inconsciente, é um dos gestos mais revolucionários que podemos realizar. É na banheira, nesse espaço de vulnerabilidade e autenticidade, que a verdadeira transformação do ser se inicia. Durante seus anos de exílio, Arendt dedicou-se intensamente à análise dos regimes totalitários. Em sua obra seminal, Origens do Totalitarismo, ela disseca os mecanismos que possibilitam a ascensão de regimes opressores, baseando-se não apenas em teorias abstratas, mas também nas vivências de uma mulher que foi forçada a abandonar sua terra e a testemunhar a brutalidade do poder em primeira mão. Para Arendt, o totalitarismo não era fruto de uma maldade monstruosa, mas de uma série de banalidades, atos comuns executados sem reflexão, que em conjunto criavam um ambiente de terror e conformismo. Essa perspectiva é profundamente reveladora. O mal, muitas vezes, não reside em figuras excepcionais, mas na mediocridade do pensamento e na incapacidade de questionar ordens estabelecidas. Arendt ficou assombrada pelo julgamento de Adolf Eichmann, cuja defesa não se baseava em um ardor malévolo, mas na pura burocracia, na falta de reflexão crítica. Esse episódio a levou a formular o conceito da banalidade do mal, uma das contribuições mais impactantes de sua obra. Para ela, o mal se perpetua quando as pessoas deixam de pensar, quando se conformam com a rotina sem questionar as consequências de suas ações. Outro dilema central que Arendt enfrentou foi o de conciliar seu amor pela humanidade com a brutalidade inescapável do mundo. Em meio ao exílio, ela se via confrontada com a dualidade de um ser humano, capaz tanto de criar belas obras de arte e de desenvolver ideias revolucionárias, quanto de cometer atrocidades inimagináveis. Esse contraste extremo impulsionou sua reflexão sobre a natureza do poder e da responsabilidade individual. O exílio, ao forçá-la a viver entre culturas e a observar a fragilidade das instituições, transformou o sentimento de não pertencimento numa forma de visão crítica. Para Arendt, estar sem lugar não era apenas uma condição dolorosa, mas também uma oportunidade de ver o mundo de fora, com um olhar que, livre dos grilhões, do nacionalismo e da tradição, poderia captar as nuances mais profundas do ser humano. Essa ambivalência, o choque entre o amor pela vida e a aceitação de sua brutalidade, é uma das marcas da sua obra e um convite para que cada um de nós se comprometa com o ato de pensar, mesmo quando as verdades são desconfortáveis. Em um mundo onde a superficialidade domina e o conhecimento é muitas vezes reduzido a informações rápidas e fragmentadas, o ato de pensar profundamente se torna um gesto revolucionário. Hannah Arendt entendeu que pensar, verdadeiramente pensar, não é apenas uma atividade intelectual, mas um ato de resistência. Naquele momento de isolamento, enquanto se banhava, ela encontrava a liberdade para questionar e para reinventar suas ideias, longe do tumulto das exigências do mundo moderno. Cada vez que Arendt se entregava ao banho, ela mergulhava em um universo interno, onde as distrações desapareciam e a mente podia explorar os recantos mais profundos do inconsciente. Esse ritual não era apenas uma pausa na rotina, mas uma forma de reconectar-se com a essência do pensamento.
Ao permitir-se essa imersão, ela mostrava que mesmo em tempos de crise e deslocamento, a capacidade de criar e de transformar o mundo reside na honestidade com que encaramos nossas próprias dúvidas e medos. A água, elemento central da banheira filosófica, assume um papel simbólico poderoso. Ela representa a pureza e a fluidez do pensamento, a capacidade de se adaptar, de refletir e, eventualmente, de transformar. Assim como a água esculpe a pedra com paciência, o pensamento que nasce em momentos de introspecção pode, com o tempo, remodelar nossa visão de mundo. Ao se banhar, Arendt não apenas lavava o corpo, mas purificava a mente. Esse processo de limpeza era uma metáfora para o desprendimento das ilusões e dos preconceitos que nos mantém presos a visões limitadas. Na banheira, o exílio se transforma num espaço de reinvenção, onde cada gota d'água é um convite para repensar o que acreditamos e para abraçar a possibilidade de um recomeço. Essa metáfora reforça a ideia de que, mesmo quando tudo parece perdido, a capacidade de renovar o pensamento e de construir novos horizontes permanece ao alcance daqueles que se dispõem a buscar a verdade. Uma das mensagens mais inspiradoras deixadas por Hannah Arendt é a convicção de que cada fim é também um começo. Em meio ao sofrimento e à instabilidade do exílio, ela aprendeu a ver os finais não como derrotas, mas como oportunidades de recomeço. Essa perspectiva transformadora é fundamental para entender como o ato de pensar pode ser um caminho para a renovação pessoal e coletiva. O recomeço, para Arendt, não significa simplesmente voltar ao que se fazia antes, mas reinventar-se a partir das experiências vividas. O exílio, com toda a sua dor e incerteza, torna-se o terreno fértil para a criação de novas ideias e para a construção de uma visão de mundo que se baseia na liberdade de questionar. Esse espírito de recomeço é uma das razões pelas quais sua obra continua a inspirar gerações. Ela nos ensina que, independentemente das circunstâncias, a capacidade de transformar o próprio destino está sempre ao nosso alcance. Em uma época em que o conformismo muitas vezes se apresenta como a solução mais segura e confortável, a postura de Arendt desafia-nos a buscar a verdade, mesmo que ela seja incômoda. Para ela, o pensamento crítico é a arma mais eficaz contra a banalidade e a mediocridade que permeiam as sociedades modernas. Através do ato de pensar, um ato que se manifesta na solidão de uma banheira, no silêncio de um exílio, ela demonstra que o conhecimento não é algo estático, mas um processo dinâmico que exige constante questionamento e renovação. O exemplo de Arendt nos convida a rejeitar a complacência e a aceitar o desafio de viver de forma autêntica, mesmo quando isso significa enfrentar verdades dolorosas. Em cada reflexão, cada ideia que surge do íntimo, há uma oportunidade de resistir às forças que tentam nos manter presos a narrativas pré-fabricadas. Assim, o ato de pensar torna-se para ela um gesto de rebeldia, um ato de coragem que permite a cada indivíduo construir seu próprio significado e sua própria história. Vivemos em um mundo saturado por informações e distrações. As redes sociais, os noticiários e o ritmo acelerado da vida moderna frequentemente nos afastam do contato com a nossa essência. Nesse contexto, o exemplo de Hannah Arendt, de se banhar e deixar que as ideias fluam livremente, nos lembra da importância de reservar momentos para a introspecção, dedicar tempo para refletir, para se desconectar do ruído e para mergulhar nas profundezas do próprio ser é um ato revolucionário. É nesse espaço de silêncio e de contato consigo mesmo que surgem as ideias mais autênticas e transformadoras. Assim, a prática da introspecção se torna uma ferramenta poderosa para combater o conformismo e para resgatar a capacidade de pensar de forma livre e independente.
O exílio, para Arendt, não era apenas uma condição imposta pelo contexto histórico, mas também um estado interno, uma sensação de não pertencimento que pode afetar qualquer um, mesmo sem a necessidade de deslocamento físico. Essa experiência de estar fora de casa pode ser dolorosa, mas também é um convite para redescobrir quem realmente somos. Quando nos sentimos exilados de nós mesmos, quando as inseguranças e os medos nos impedem de enxergar nossa verdadeira essência, o ato de pensar se torna uma ponte para a reinvenção. Ao questionarmos as narrativas que moldaram nossa identidade, abrimos espaço para a construção de um novo eu. Um eu que não se baseia em rótulos ou em expectativas alheias, mas, na verdade, interior que nos define. Essa jornada de autoconhecimento é, sem dúvida, um dos maiores desafios da existência, mas também a fonte inesgotável de liberdade e autenticidade. A vida de Hannah Arendt, com todas as suas complexidades, nos ensina que pensar profundamente é um ato de resistência. Em tempos de crises e incertezas, a capacidade de questionar o mundo e de buscar a verdade, mesmo que essa verdade venha acompanhada de dor, é o que nos torna verdadeiramente livres. O exemplo de Arendt, que transformou o exílio e os momentos de solidão em fontes de criação e de inovação, permanece como um farol para todos aqueles que se recusam a aceitar as convenções impostas. Cada vez que você se permite um momento de reflexão, cada vez que escolhe questionar em vez de simplesmente consumir, você está exercendo um ato revolucionário. Essa é a maior lição que Hannah Arendt nos deixou, que a liberdade de pensar é a única arma capaz de transformar não apenas a nossa própria existência, mas também o mundo ao nosso redor. A imagem da banheira filosófica, tão peculiar e ao mesmo tempo tão poderosa, resume a essência do pensamento de Arendt. Ela nos mostra que mesmo nas circunstâncias mais adversas, há um espaço, por menor que seja, onde a mente pode se libertar, se reconectar com sua essência e encontrar a força para se reinventar. Esse espaço de isolamento, longe de ser um refúgio da realidade, é na verdade o lugar onde a verdadeira transformação acontece. Ao se banhar, Arendt não apenas limpava o corpo, mas purificava a alma. Esse gesto, que pode parecer simples, é um lembrete de que cada ato de introspecção é uma oportunidade de renascimento. É nessa banheira imaginária que as ideias se gestam, que as feridas do passado se transformam em cicatrizes de sabedoria e que o exílio se converte em um convite à liberdade. Ao refletir sobre a vida e a obra de Hannah Arendt, somos convidados a ver o exílio, seja ele imposto ou autoimposto, não como uma sentença, mas como uma oportunidade de recomeço. Sua trajetória, marcada por deslocamentos e por momentos de profunda solidão, revela que mesmo nos períodos de maior incerteza, a mente humana possui a capacidade de transformar dor em sabedoria, de transformar isolamento em criatividade. A banheira filosófica de Arendt é, acima de tudo, um símbolo da nossa capacidade de encontrar a luz, mesmo nos lugares mais escuros. Ela nos ensina que o ato de pensar, de se permitir mergulhar nas profundezas do próprio ser, é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Em cada momento de reflexão, há a chance de reconstruir nossa identidade e de criar um futuro que esteja à altura da nossa potencialidade. Você, que acompanha este vídeo, é convidado a abraçar essa filosofia. Permita-se momentos de silêncio e de introspecção. Questione o que é dado como certo e busque incansavelmente a verdade que se esconde por trás das aparências. Lembre-se de que, mesmo quando tudo parece perdido, nossas ideias e nossa capacidade de pensar podem ser a chave para transformar o mundo, começando por você mesmo.
Que a história de Hannah Arendt e o símbolo da banheira filosófica inspirem você a ver o exílio em suas múltiplas formas, como um terreno fértil para a inovação e para a criação. Que cada desafio, cada sentimento de não pertencimento seja encarado como um convite para redescobrir a sua essência e para se reinventar a cada novo amanhecer. Ao encerrar este vídeo, convido você a refletir sobre a importância de cultivar o pensamento em meio à agitação do cotidiano. Assim como Hannah Arendt encontrou na banheira um espaço de pura liberdade criativa, que você também possa encontrar seus momentos de silêncio, onde as distrações se dissipem e a verdadeira essência do ser tenha a oportunidade de emergir. Lembre-se, mesmo quando somos forçados a deixar tudo para trás, nossas ideias permanecem. Elas são imortais e têm o poder de transformar a realidade. Que o legado de Arendt, sua coragem de pensar e sua incansável busca pela verdade inspirem você a ver cada desafio como uma oportunidade para recomeçar, para ser, acima de tudo, o arquiteto do seu próprio destino. Obrigado por assistir e por se juntar a essa jornada de autoconhecimento e reflexão. Que a banheira filosófica, com suas águas que lavam e renovam, seja para você um símbolo de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a liberdade de pensar e de criar nunca se extingue. Juntos, podemos transformar o exílio em possibilidade e construir um mundo onde a verdade e a liberdade sejam celebradas em cada instante. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!